Olá, bem-vindo! Conforme eu prometi para vocês, hoje é dia de falar de vinho do Porto, hein, gente? Olha, antes, porém, se você está chegando agora aqui no canal, pediria que você desse um like, dá um like aí para nós, porque isso ajuda o nosso canal. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ativa aí essa campainha e você é avisado toda vez que tiver um vídeo novo. E compartilhe com seus amigos. Vamos difundir a cultura do vinho, não é verdade? Eu fiquei super feliz quando alguns seguidores sugeriram o tema vinho do Porto, porque é um vinho que eu tenho um carinho muito grande. Eu comento isso nas palestras que eu faço, as pessoas dão risada, acham que é mentira, mas acontece que eu tomei vinho do Porto antes de mamar na minha mãe. Parece maluco isso? Mas é verdade, porque o pai dela, o meu avô materno, o Licínio Granja, tinha uma garrafa de recordação da família dele, um vinho do Porto especial que ele veio guardando e não abria, e começaram a casar os filhos, depois começaram a nascer os netos. Eu sou o terceiro filho da filha dele, né? Eu sou o terceiro neto por parte da filha dele. E quando eu nasci, ele chegou na maternidade, que era Promatra, e com a garrafa na mão falou: olha, hoje ninguém vai me demover dessa ideia, eu vou abrir esse vinho para a gente comemorar. E o bebê naquela época ficava nos quartos, não tinha aquela coisa de berçário, e então abriram a garrafa, pegaram uma colherinha de vinho do Porto e puseram na boca do Didu. Veja que loucura isso. Bom, não é à toa que eu estou no vinho, né, gente? Mas olha, o vinho do Porto, é importante saber algumas coisas do vinho do Porto antes da gente entrar na relação de sugestões. O vinho do Porto, por exemplo, é considerada a região demarcada de vinho mais antiga do mundo. De 1756 foi quando o Marquês de Pombal resolveu demarcar a região com aqueles marcos pombalinos, que foram 133, vocês estão vendo a foto aí, eu estou do lado de um deles, ali no Instituto do Vinho do Porto. Essas pedras pesavam 5 toneladas e foram levadas em lombo de burro, lá para cima, no Alto Douro, para demarcar a região. Veja que maluco. E o Porto é repleto de méritos e de glórias. Por exemplo, o primeiro vinho a ser comercializado em garrafa foi um vinho do Porto. Como também o primeiro vinho a ter um rótulo comercial foi também um vinho do Porto. E não bastasse isso, o vinho do Porto é um vinho que é citado na Constituição inglesa, logo eles com todo aquele requinte, como a bebida ideal para brindar ao rei. Olha que coisa bonita. Enfim, o Porto é cheio de histórias e eu achei que vocês iam gostar de saber disso. Além do mais, é uma região onde o homem quebrou as pedras para que as vinhas chegassem na terra e dessem fruto. Hoje, depois de tentativas e erros de milênios, chegou-se a mais de 100 castas que são admitidas na região e 32 que são realmente indicadas, recomendadas. E são nomes muito engraçados. A gente conhece a Touriga Nacional, Touriga Francesa e tal, mas tem tinta barroca, tinta roriz, tinta amarela, malvasia fina, viozinho, esganacão, rabigato, golveio. São nomes curiosos que existem lá na região. E outra coisa importante saber é que no passado, hoje existe muito a monocultura, mas no passado as vinhas eram mescladas de várias castas, tanto brancas como tintas. Os vinhos eram feitos de forma única, porque cada um tinha uma densidade de castas diferente de outro. Portanto, aquele vinho, fosse ele fortificado ou não, ele era um vinho único daquele lugar. Isso é o que chamam de vinhas velhas.
As vinhas velhas não são vinhas velhas por serem antigas, são vinhas velhas por serem mescladas como antigamente se fazia. Chegava a ter 40, 50 castas diferentes entre brancas e tintas. O pessoal que defende a monocultura dizia que cada casta tinha um tempo de maturação diferente e, portanto, ou se colhia algumas verdes ou se colhia algumas sobrematuradas. O fato é que as vinhas velhas traziam uma personalidade única para aquele vinhedo. Bom, é importante saber que vinho do Porto é um vinho fortificado. O que aconteceu com o vinho do Porto? Ele é um vinho que no momento em que está sendo fermentado e as leveduras estão transformando os açúcares das uvas em álcool e gás carbônico, num determinado momento acrescenta-se álcool vínico, numa proporção de 25%. E esse álcool vínico, então, mata as leveduras e interrompe esse processo de fermentação, resultando em um teor de açúcar alto e álcool alto, pela adição do álcool. Esse aqui é o vinho do Porto, vinho fortificado. E existem vários tipos. Eu procurei nessa seleção atender dois critérios. Um, dos tipos de vinho do Porto que existem. E outros, o respeito a alguns produtores, que tem que estar na relação de qualquer pessoa que fizer uma relação de vinhos do Porto. Então eu vou começar com o nível de entrada, que é o Porto Ruby ou Ruby. Ruby porque tem a cor de rubi mesmo. Vocês estão vendo aí o vinho do Porto Ruby. Todo vinho do Porto tem no mínimo de 2 a 3 anos que ficou em madeira. Vou explicar isso ao longo dessa apresentação. O Ruby com 2 ou 3 anos é engarrafado e colocado no mercado. Se você comprar um Ruby que harmoniza perfeitamente com chocolate, diga-se de passagem, você depois de aberto, você mantenha ele na porta da geladeira, ele vai durar um bom tempo, não se preocupe. E eu estou indicando aqui para você o Porto Comenda Ruby do Poças. O Poças é um produtor centenário, uma família, está na 5ª geração fazendo vinho do Porto, e ele está a um preço excepcional, porque está R$ 99,99 no Pão de Açúcar. A família Poças, que teve há pouco tempo aqui no Brasil comemorando o centenário, eles têm também alguns méritos, como por exemplo o Manuel Pintão, que é um dos patriarcas lá da família. Ele é coautor do Dicionário do Vinho do Porto, junto com o Carlos Cabral, nosso brasileiro, que é infanção na Confraria do Vinho do Porto, a maior autoridade em vinho do Porto aqui no Brasil e no mundo. É uma pessoa de uma cultura enorme, um humor maravilhoso, um cara sensacional. Eles fizeram o Dicionário do Vinho do Porto, que é um produto que vocês devem ter. Compre aí, o Cabral ainda tem estoque para vender. Quem quiser, me procura no site que eu encaminho para o Cabral, um produto precioso, que vale a pena. Então, estou recomendando aqui o Porto Comenda Ruby do Poças. Depois nós vamos para um porto sensacional que faz parte do meu dia a dia, que é o Porto Taylor's Cheap Dry Branco, Porto Seco. O Porto Seco foi criado pela Taylor's em 1934. Como é que é o Porto Seco? O Porto Seco tem um residual de açúcar muito pequeno. Por quê? Porque quando eu falei para você que o vinho do Porto tem a fermentação interrompida com adição de álcool vínico, no caso do Porto Seco, essa fermentação vai quase até o final e então eles acrescentam o álcool vínico. Ele fica com um residual muito pequeno de açúcar e é um vinho extraordinário para você tomar como aperitivo. Tome ele de 6 a 10 graus. Aliás, vinho do Porto toma-se refrescado. Por volta de 12 graus é o ideal você tomar o vinho do Porto. Deixe na sua adega, se não tiver, ponha na porta da geladeira e em alguns minutos de servido ele está nessa temperatura.
Não deve se tomar quente, não. Ele toma-se refrescado, 12 graus. O caso do Cheap Dry branco, você pode tomar ele como aperitivo de 6 a 10 graus, ou pode também fazer o que eu adoro, que é o portônica. Eu adoro, mas é um perigo, porque você faz o portônica e acaba tomando a garrafa toda, né? Aqui em casa, pelo menos, acontece isso. Você põe um copo long drink, põe 1 ou 2 doses, eu normalmente ponho 2 doses de porto, enche de gelo, uma rodela de laranja, tem gente que põe um cabinho de hortelã e completa com água tônica. O ideal é ter uma água tônica sem açúcar, que no Brasil não tem, você tem que comprar importado, fica perfeito. É um drink maravilhoso. E vocês estão vendo aí, eu botei imagens, porque a Taylor's é uma empresa fenomenal. Eu tive lá o prazer de ter sido recebido pelo Fernando Seixas, e inclusive almocei lá, eles têm um restaurante, tem um hotel deles do lado. Esse grupo, o Fladgate Partnership, é fenomenal. Eles são donos também do Fonseca, do Croft, do Kron, que é um outro porto que eu adoro, um porto mais austero, mais tradicional. E essa foto aí eu tô com o Fernando Seixas em frente ao brasão da rainha. A coroa inglesa designou by appointment for Her Majesty the Queen pro Porto Taylor's, que passou a ser o porto oficial do Palácio de Buckingham. Pode imaginar o que é isso? Não é mole, né? Bom, gente, esse Porto Taylor's Cheap Dry branco, seco, que eu estou sugerindo a vocês, você encontra na Super Adega por R$ 159. Vale a pena ter sempre a mão na sua casa. Você está sozinho de tarde, quer tomar alguma coisinha? Um Porto branco seco, sensacional. Bom, o terceiro vinho nós vamos para um outro nome que não pode faltar quando se fala em vinho do Porto. Eu estou falando do Ferreira, vinho do Porto Ferreira Tawny. Tawny ou Tawny. Tawny significa aloirado. Os vinhos Tawny são aquela família de vinhos do Porto que envelhecem não na garrafa, mas nos balseiros, como eles chamam, os grandes tonéis de madeira. Tem os de 600 litros, mas tem os enormes de 5.000 litros, são muito comuns, eles chamam de balseiros. Esses Tawny vão evoluindo conforme o tempo, tem Tawny de várias idades. Os Tawny vão para o mercado, quando não tem menção de idade, com seus 4 anos de idade. E já mostra uma evolução. É um vinho muito interessante porque ele mostra a evolução da oxidação que ele acontece lentamente na madeira. E a Ferreira, que hoje é da Sogrape, a gigante Sogrape portuguesa, é uma das empresas da Dona Antônia Adelaide Ferreira, a famosa Dona Ferreirinha, uma empresa de 250 anos. A Dona Ferreirinha certamente é o nome mais importante da história do vinho do Porto, não tem outro, não tem Barão de Forrester, não tem ninguém, porque ela foi uma mulher excepcional, foi marcada pela bondade, pela tenacidade, é uma mulher que ficou viúva muito jovem, teve um casamento arranjado, como era naquela época, ficou viúva jovem, trabalhou com afinco na sua quinta. Com o tempo foi ganhando fortuna, a família já era rica, ela casou-se com o contador inteligentemente, porque era o homem que cuidava dos números, teve 2 filhos, era uma mulher independente, feminista. Para você ter ideia, a filha dela estava prometida em casamento para um senhor que ela não gostava, e ela então armou da filha ir estudar em Londres e voltar casada, para fugir desse compromisso que era absurdo. Ela já não gostava disso naquela época. Ela mesma foi resultado de um casamento assim, né? Enfim, uma mulher que, para vocês terem ideia, ela, nas crises que o vinho do Porto passou e que muitos ingleses compraram empresas em Portugal,
Revolução dos Panos, aquilo tudo, ela ajudou muita quinta comprando para ela, para que continuasse sendo português o vinho. Olha que fantástico. Bom, para resumir, quando ela morreu, ela deixou nada menos do que 30 quintas de sua propriedade. É brincadeira? Vocês estão vendo aí imagens do museu ali em Vila Nova de Gaia, que é em frente ao Porto, né? Cidade do Porto, atravessa o Rio Douro, tem ali Vila Nova de Gaia, que era onde eram os depósitos. Ainda hoje existem vários depósitos lá, a Taylor's, a Graham's, a Ferreirinha, Sandeman, tem vários lá. E o da Ferreirinha, parte dele é um museu muito bonito, que vale a visitação para conhecer um pouco da história dessa mulher maravilhosa. Eu estou indicando aqui o Porto Ferreira Tony, que você encontra na Casa da Bebida por R$ 89,90. Olha que espetáculo. Bom, agora nós vamos para um Tony Reserva. O que é um Tony Reserva? Eu tinha esquecido de dizer, os Tony harmonizam muito bem com as tortas de frutas, com os doces conventuais, aqueles de ovos, que eu adoro. Eu chego em Portugal, a primeira coisa é ir numa doceira comer um doce chamado guardanapo, que é um pão de ló dobrado em triângulo, em forma de guardanapo, recheado com ovos moles. Ó, me deu até água na boca. Esses doces com Tony ficam maravilhosos. E o Tony é um vinho bom também para se tomar sozinho, para fumar um charuto, uma delícia. Bom, nós vamos agora para a Quinta do Infantado, um Porto Reserva Tony, Dona Margarida. Esse Quinta do Infantado se chama assim porque a quinta, que tem mais de 200 anos, foi outorgada ao infantado Dom Pedro IV de Portugal, que viria a ser o nosso Dom Pedro I. E depois de anos foi comprado por particulares. Hoje ele é da família Roseira, o meu amigo João Roseira, que inclusive é o idealizador e organizador do Simplesmente Vinho, é um dos proprietários, ele com a sua tia, seu sobrinho, e eu tive lá visitando. É um lugar fenomenal. Você passar numa porta daquelas enormes que tem 200 anos, puxa vida, quanta história, é um espetáculo. Vocês estão vendo aí algumas imagens, e lá você sabe de uma coisa interessante, eles têm cultivo orgânico, essa Quinta do Infantado, e fazem vinhos tranquilos também, muito legais, que tem na Premium Wines, e os portos deles são um pouco mais secos que os portos normais. É muito interessante, eu gosto demais dos vinhos do Porto da Quinta do Infantado, e lá eu vou dar uma dica para vocês, muito interessante, já falei isso uma vez num Stories. Eu, quando almocei lá no terraço da casa, muito gostoso, com aquela vista linda, eles me serviram de sobremesa o que eles chamam lá de sopa dos pobres. Como a região tem muita laranja, muito laranjal, e tem o vinho do Porto, essa sobremesa consiste no quê? Gomos de laranja cortados em pedaços, e a laranja deles é muito doce, uma cor muito viva, né? Um espetáculo de fruta. E vinho do Porto Tony, eu tomei exatamente com esse Dona Margarida. Então você imagina, você vem numa taça, igual a taça de tomar um vinho branco, uma meia dúzia dos gomos e o Tony. Então você com uma colherinha vai comendo a laranja com o vinho. Olha, é uma sobremesa que deveria ser moda aqui no Brasil, porque é ótima para o calor e uma delícia. Bom, você encontra na Premium Wines o Quinta do Infantado, Porto Reserva Tony, Dona Margarida, por R$ 310,65. Bom, depois nós vamos para uma curiosidade, um outro produtor que não pode ser esquecido quando se fala de Porto, que é o Adriano Ramos Pinto. O Adriano Ramos Pinto foi um gênio da comunicação e do marketing, inovando. Ele foi tão arrojado que, para vocês terem ideia, no século passado, ele chegou a ter 50% do mercado de vinho do Porto aqui no Brasil. Eles adoram o Brasil, tem inclusive
na família mulher brasileira, a mãe do atual gerente. O grupo hoje pertence a Ramos Pinto pertence ao grupo Rederer, do Champagne Rederer. Mas a família continua na gestão do negócio, mantendo toda a tradição e o conhecimento secular. E o Ramos Pinto foi famoso por dois motivos. Ele teve uma comunicação muito arrojada, sensual, com cartazes enormes, lindos, da Belle Époque. Eles tinham uma parente, uma irmã dele que morava em Paris e arranjava esses cartazes, encomendava. Eu soube depois, por um neto dele, amigo meu, que o Toulouse-Lautrec oferecia para fazer desenhos. Ele nunca comprou um desenho do Toulouse-Lautrec para fazer um rótulo, mas os rótulos eram sempre provocativos e sensuais, mulheres de seios desnudos, e ele isso era muito bacana, né? Ele fazia trocadilhos com a coisa da sedução, isso caiu no gosto do consumidor. E outra jogada dele, ele fez garrafas de 500 ml, que eram menores, muito elegantes, bonitinhas. E o que acontece? Ele vendia o vinho mais caro que todo mundo. Era um gênio. Adriano Ramos Pinto foi um gênio. E eu selecionei aqui uma grande curiosidade, que é o vinho tinto do Porto Quinado Ramos Pinto. Eles usam quinino lá da ilha de São Tomé. E você sabe de uma curiosidade? O Cabral contou isso para mim. Ele esteve em Manaus pesquisando, está tentando fazer um livro sobre isso. Em Manaus chegou a se ter 50 marcas de vinho do Porto à venda no passado. E a razão disso é porque justamente eles tomavam o vinho do Porto quinado como remédio. Antes dos seringueiros, antes de entrar para o trabalho na mata, viravam um belo copo de vinho do Porto quinado, porque no trabalho, transpirando, aquilo exalava e espantava mosquitos da malária. Olha que história interessante. Bom, o vinho do Porto tinto quinado Ramos Pinto é uma delícia como aperitivo, para você tomar com um copo baixo, com uma pedra de gelo, uma casquinha de limão antes do almoço. É um grande aperitivo, você vai gostar demais e é uma experiência interessante de se fazer. Você encontra na Casa Santa Luzia por R$ 153. Bom, agora nós vamos para um tone de respeito, aqueles tones envelhecidos. Eu estou falando do Graham's 20 anos Old Tony, Graham's 20 Years Old Tony. A família Symington está no negócio do vinho do Porto desde 1820, é um dos grandes grupos. Eu almocei uma vez lá em Vila Nova de Gaia, é lindo o lugar, vocês estão vendo aí essa foto, eu tirei lá, e eles têm um restaurante em frente desse estoque todo. Olha, uma família de uma tradição incrível, um pessoal super elegante. E eles lançaram, a questão de uns anos, eu tive a sorte de estar presente com meu amigo Dominique Symington. Eles lançaram o Ne Oublié, um Porto de 1882, gente. Uma garrafinha dessa hoje, quem tem está vendendo por 3.000 euros, uma garrafa pequenininha. Vocês estão vendo aí o tamanho. Eles fizeram apenas 656 garrafas, você acredita? Eles acharam 3 barricas do tempo do antepassado deles que começou o negócio e resolveram engarrafar uma, e as outras 2 eles lacraram para as gerações futuras decidirem o que vão fazer. Olha que espetacular uma experiência dessa. Bom, a Graham's, esse Tony 20 anos, o Tony costuma ter 10, 20, 30 e 40 anos. Antigamente, e ainda hoje existe, os Tony eram uma mistura de safras que a média dava 20 anos ou 30 anos e assim por diante. Hoje já não se faz mais assim. Hoje os balseiros vão evoluindo, e quando ele tem o estilo do 20 anos, ele então é avaliado pela Comissão do Vinho do Porto, que certifica ser um Tony 20 anos.
eles são muito rígidos, pequenas nuances de aromas e de sabores que vão mudando de frutas secas, vão para as tâmaras, para os damascos, essa coisa toda. Isso vai denotando que tone seria 10, 20, 30, 40 anos. Normalmente, os 20 e os 30 anos são os mais apreciados. Enfim, eu estou sugerindo para vocês esse aqui do Dominic Symington, que inclusive ele é uma garrafinha de 200 ml que você encontra na Mistral por R$ 365,87. Mas olha, eu queria dar uma dica para vocês, que eu dei uma vasculhada aí no site da Mistral, eu achei um negócio sensacional, que é uma verdadeira pichincha, porque se esse Graham's 20 Years Old Tony tá 200 ml, tá 365,87, você imagine que tem lá uma caixinha em promoção com 5 garrafinhas da Graham's de 200 ml por R$ 488,03. Olha que sensacional! Vem um Graham's White, vem um Graham's Six Grapes, são 6 castas de um vinhedo especial deles, vem um Graham's LBV 2008, olha que variedade, um Graham's 10 Years Old Tony e um Graham's 20 Years Old Tony. Gente, não pode perder, isso é sensacional, hein? E você dá uma passeada, são 5, sai menos de R$100 cada garrafinha dessa. Olha que legal, hein? É isso aí. Bom, a sétima indicação é de um produtor tradicionalíssimo e de uma competência maravilhosa. Eu estou falando do Dirk Niport. A Niport é uma das empresas mais tradicionais e respeitadas do vinho do Porto. E o Dirk, que vocês estão vendo aí, que hoje está no comando, é um cara que eu admiro demais. Hoje está se dedicando, inclusive, a fazer chás. Ele é um pesquisador. Ele, além dos portos, ele faz vários vinhos tranquilos, excepcionais, vinhos muito minerais. Ele consegue extrair algumas preciosidades, tanto no Douro como em outras regiões. Ele foi fazer vinho no Dão, foi fazer vinho na Bairrada. Ele tem um toque de frescor em seus vinhos que são raros. E olha, ele é um cara que gosta das coisas naturais, né? Privilegia as leveduras indígenas. Eu tenho grande simpatia e apreço e respeito pelo Dirk Niport. Ele é um dos Douro Boys, é um cara bastante conhecido no mundo todo, e eu estou sugerindo dele o 30 Years Old Tony, que você encontra lá na Mistral também, 1896,54. É uma oportunidade de conhecer um Tony de qualidade dos 30 anos, que os de 20 e 30 anos são hoje os mais reputados, né? Eu gosto de todos eles, mas o 30 anos realmente é um vinhaço. Bom, a oitava dica, a gente volta para Taylor's. Volta para Taylor's por quê? Porque é um LBV. Eu estou sugerindo o LBV 2008, que você encontra na Super Adega por R$ 249,90. O LBV, que significa Late Bottled Vintage, foi um vinho desenvolvido pela própria Taylor's. Por isso que eu escolhi um Taylor's para exemplificar esse vinho. E por que eles desenvolveram esse vinho? Porque as pessoas começaram o Porto Vintage, que eu vou apresentar logo mais, uma alternativa, é de um ano especial e que envelhece na garrafa. Depois de 2 anos no balseiro, ele vai às amostras. Se o ano foi excepcional e o produtor assim acha, ele manda a amostra para o Instituto do Vinho do Porto, que é muito sério, e uma banca enorme. Eu já tive lá, já acompanhei uma dessas degustações. É um pessoal seríssimo e eles degustam tudo às cegas. E se o vinho realmente é considerado vintage, ele recebe uma certificação e um selo. E obviamente o vinho vale mais. O que acontece com o vintage? O vintage envelhece
na garrafa, ele evolui lentamente, diferente dos tawny que ficam naqueles balseiros, os vintage envelhecem lentamente. Historicamente, não se tomava um vinho vintage com menos de 15 ou 20 anos de idade. Aliás, quem já tomou um vintage com essa idade sabe bem do que eu estou falando, porque é um outro produto, é uma coisa que merece respeito. Como diz o Cabral, devia vir com uma almofadinha para você ajoelhar e tomar ajoelhado. Um Porto Vintage evoluído com seus 20 anos é uma preciosidade. Mas acontece que muito mercado começou a querer consumir o vinho antes. O mercado americano, especialmente, ele não espera passar os anos para tomar um vintage, não. Ele compra o vintage quando é lançado e toma novo mesmo, que é um grande vinho, sem dúvida. Não, é um vinho delicioso, mas longe da finesse, da elegância, da classe, da complexidade aromática e gustativa que ele oferecerá depois de 15 ou 20 anos de evolução nessa garrafa. Então, o que fez a Taylor's? A Taylor's criou esse estilo late bottled vintage, que em vez de engarrafar como um vintage, eles deixam de 4 a 6 anos nos balseiros. O vinho já tem uma evolução, ele então é engarrafado com a data do ano que ele foi produzido, e é um vinho de grande qualidade, que como se fosse um vintage, mas é um late bottled vintage. Já tem evolução por conta dessa oxidação natural que os balseiros dão no vinho, e isso ganhou mercado. Esse já é um dos vinhos para se apreciar com os queijos azuis. Eu adoro os vintage e os LBV, você já pode apreciar com esses queijos. Eu adoro o Stilton, que é uma preciosidade, difícil de encontrar aqui no Brasil, só nas grandes mercearias finas você encontra, custa uma fortuna. Ou os Gorgonzola Dolce também, que eu gosto demais, também é uma fortuna. Mas olha, quem prova um Stilton com um LBV ou com um Vintage vai dar valor a isso, tá certo? Bom, antes de chegar no Vintage, eu vou apresentar para vocês, voltar ao Dirk Newport, com o Newport Colheita 2005. O Colheita, o que é? O Colheita é um vinho, como a própria garrafa diz, traz a safra, é de uma safra só, e ele é um vinho que é evoluído como um tawny. Só que ele tem a data, ele não é uma mistura, porque no passado os Porto Tawny eram sempre uma mescla de safras. Um tawny de 10 anos podia ter vinhos de 8 e de 12, que na média dava 10, e assim por diante. Com o tempo, a Comissão do Vinho do Porto achou por bem definir o estilo. Era mais importante que o estilo do tawny, 10, 20, 30 ou 40 anos, tivesse definido nessa avaliação do que ter a mescla. Então hoje é muito comum você ter tawnies que não são mescla. Tem um tawny de 30 anos que poderia ter sido um colheita, tá certo? Então os colheita, na verdade, que tiveram muito prestígio, que é o Porto com indicação de idade, é uma coisa que está atualmente meio em desprestígio. E eu achei essa garrafa do Newport na 20 vinhos por R$ 352,67. É uma preciosidade provar, porque você tem um vinho de uma safra só, é um tawny maravilhoso e que é conhecido como colheita. Eu estou pondo aí uma sequência de garrafas da linha toda que a Newport faz para você ver, desde do seco, passando pelo rubi, os tawny, colheita e assim por diante. É uma belíssima experiência, e você vai ver como o perfil do vinho é de um tawny. Bom, para terminar, a gente termina com chave de ouro com o Graham's Vintage Pot 2016. Gente, que espetáculo, né? Um vintage
Esse vinho, na verdade, é para você guardar, na minha opinião, você compre e guarde para tomar com seus filhos, com a sua mulher, com seus netos, como for, daqui 15 anos, não é? Eu acho que vale a pena. Compre um belo Stilton ou um Gorgonzola Dolce para fazer essa comemoração. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os vintage são vinhos, diferentemente dos outros portos que duram mais. Um Ruby dura bastante, os Tawny duram 2, 3, 4 meses depois de aberto. Os LBV duram menos, mas vai um mês fácil depois de aberto. Porém, os vintage não. Os vintage são vinhos que depois de aberto você deve consumir no espaço de uma semana. Imagine. Só que tem um truque para isso muito legal. Eu aprendi esse truque com o próprio Dominic Symington. Afinal, a família Grahams, com a sua tradição, tem que saber um pouquinho de truques do vinho do Porto, né? O Dominic me deu a seguinte dica. Ele falou: Didu, quando você abrir um vintage e perceber que não vai tomar tudo naquele momento, o que você deve fazer é separar, decantar esse vinho das borras. As borras são aqueles sedimentos que ficam naturalmente na garrafa, porque depois de aberto, o contato com o oxigênio, as borras têm um potencial oxidativo muito grande. E se você conseguir livrar o vinho das borras, esse vinho que você separou, decantou, ele vai durar um pouquinho mais de uma semana. É uma dica ótima. Você pode ter uma meia garrafinha, decanta e guarda meia garrafa desse vintage para tomar depois com calma. Acabou o encontro, os amigos e tal, sobrou aquela meia garrafinha, você vai tomando você mesmo à noite um cálicezinho dali uma semana e vai durar bem. Esse que ficou com a borra, você tome normalmente. Inclusive a borra é uma delícia, eu costumo passar no pão, é fenomenal, não é verdade? Olha, essa dica é muito boa e esse Graham's Vintage Port 2016, que eu acho que você deve guardar lá para 2030, por aí, 2036, seria o ideal, custa R$ 1.435,38 na Mistral. Então, gente, que tal? Acho que vocês gostaram, né? Essa viagem pelo vinho do Porto, eu adoro isso daí. Como eu falei, tomei vinho do Porto antes de mamar na minha mãe, que as pessoas não acreditam e dão risada, mas fiquei batizado com essa coisa. E eu tenho inclusive palestras só sobre vinho do Porto, porque é muito assunto, muita história, muita coisa para falar. Espero ter dado uma pincelada interessante para vocês. E se você gostou, deixa um like aí que ajuda o nosso canal. E eu peço que você se inscreva, porque se inscrevendo, ativa aí essa campainhazinha e cada vez que tiver um vídeo novo, você fica sabendo. E vamos compartilhar, gente, compartilhar com os amigos, com as pessoas, para difundir a cultura do vinho, que é uma coisa fenomenal, não é verdade? Olha, eu estou pensando para a semana que vem fazer uma coisa muito interessante. Pegar vinhos da França que não sejam nem de Bordeaux e nem da Bourgogne. Que tal? Vamos nessa? Incluo Beaujolais ou não? Beaujolais é Bourgogne, eu não vou incluir não. Vamos fazer vinhos da França fora Bordeaux e Bourgogne. Gostaram ou não? Então é isso. Olha, uma taça por refeição e não se esqueça, sexta-feira que vem, 12h30, estou esperando vocês aqui, tá certo? Saúde!